Olá, amigos do Lab CSI pelas redes sociais. Talvez você, no seu curso de graduação, tenha, numa das disciplinas experimentais, a síntese da acetanilida a partir da anilina. Ou seja, a acetilação da anilina, preparo da acetanilida. Existe uma alternativa que está publicada na Química Nova. Olha aqui, ó. Se dá para aparecer aí. Química Nova, tá vendo? Publicado, cujo primeiro autor é o Silvio Cunha. Uma publicação da Química Nova de 2015, volume 38, primeira página 874, onde tem uma síntese verde da anilina, uma síntese sem o uso de solvente. Que tal a gente pensar num mecanismo provável para que ocorra essa síntese verde, onde você não tem nenhuma adição de base, nenhuma adição de solvente? Vamos parar para pensar nisso um pouquinho? Essa é uma proposta, hein? Nada foi feito, nenhum experimental, vamos propor baseado naquilo que a gente conhece das reações, ok? Essa daqui, então, é a anilina, onde nós temos o nitrogênio com esse par de elétrons livres. E esse aqui é o anidrido acético. A anilina reage com o anidrido acético, gerando a acetanilida. Então, quando a gente fala, preparo da acetanilida, essa daqui que é a molécula que nós estamos desejando preparar, tá? Ou a substância que nós estamos desejando preparar. E temos aqui como um subproduto o ácido acético. Então, o ácido acético é gerado como um subproduto. Na temperatura ambiente, a acetanilida é um sólido e o ácido acético um líquido. E conforme a acetanilida vai se formando nesse processo sem solvente, nós vamos tendo a formação de um sólido que não fica totalmente solúvel nesse meio. Obviamente que a concentração de ácido acético também vai aumentando, então cada um vai ter aí uma proporção do que está dissolvido e o que não está, né? Aí alguns ficam naquele problema da comparação, o dele está mais sólido que o meu, mas isso aí é um pouco normal no que nós temos verificado ao fazer essa síntese verde, tá bom? O seu poderá ficar muito mais sólido do que o do seu coleguinha. Vamos tentar pensar numa proposta, então, para esse mecanismo. Todo mundo já entendeu a reação, a anilina reagindo com anidrido acético, dando acetanilida e tendo como produto o ácido acético. Então, vamos lá. Nesse caso, a anilina, ela tem este par de elétrons aqui, e as aminas, em geral, como a anilina, elas podem se comportar como bases ou como nucleófilos. E esse aqui deve ser o papel da anilina nessa reação. Já o anidrido acético, ele deve ter um comportamento de eletrófilo. Ele é um derivado de ácido carboxílico, onde nós temos esse carbono da C dupla O, ele está polarizado positivamente, perfeito? Então, esse par de elétrons do nitrogênio vai atacar esse daqui, que é o eletrófilo. Aqui está o carbono, que vai mudar, né, do reagente para o produto. Vamos voltar aqui, aqui está o carbono e nós vamos verificar o que aconteceu com esse carbono do reagente para o produto. Então, esse daqui é o que nós vamos chamar de substrato, que, se vocês lembrarem no vídeo lá das reações, vai ajudar a gente a classificar a reação como substituição, eliminação, adição, perfeito? Então, vamos lá.
esse par de elétrons da anilina, ele vai ser o par que vai atacar o carbono da carboxila do anidrido. Então, quando eu estou fazendo esse ataque, esse par de elétrons aqui, ele vai se tornar um par ligante entre nitrogênio e carbono. Quando eu faço esse movimento, eu estou indicando que eu estou fazendo uma ligação covalente entre o nitrogênio e o carbono. E esse par de elétrons do nucleófilo, ele está sendo utilizado para fazer essa ligação covalente. Então, esse par de elétrons que estava aqui no nitrogênio, nada mais é do que esse daqui que foi usado para fazer a ligação covalente. Ocorre que quando o nitrogênio fizer essa ligação covalente, ele vai ficar positivo, certo? Lembrando aí o cálculo das cargas formais, tá? Quando o nitrogênio tá com 4 ligantes, ele fica positivo. Só que olha só, o carbono a gente está fazendo 1, 2, 3, 4. E aqui uma quinta ligação. É possível um elemento do segundo período como carbono ter 5 ligações, ser pentavalente? Não. Então, ao fazer uma ligação carbono-nitrogênio, este par de elétrons aqui, olha só, ele vai se transformar num par ligante. Então, essa ligação vai quebrar e esse par de elétrons ligante vai passar de ser um par no átomo de oxigênio, que é um desses parzinhos aqui. E quando o oxigênio ficou agora com uma ligação e 3 pares de elétrons, ele ficou negativo. Como essa reação não tem nenhuma base adicionada, são somente os reagentes numa reação sem solvente, então a gente pode imaginar que a própria anilina que está aqui no meio pode agir agora como uma base. E aí ela vem e desprotona esse hidrogênio aqui, ó, que é um nitrogênio com uma relativa acidez. Quando eu faço esse movimento aqui de seta curva, eu tô fazendo o quê? Esse par de elétrons do nitrogênio está sendo usado para formar uma ligação covalente com o nitrogênio. Então, onde foi parar esse par de elétrons aqui do reagente para o produto? Aqui está ele, olha. Houve uma ligação com o hidrogênio. Então, agora esse nitrogênio ficou positivo, que ele está fazendo 4 ligações. Mas quando eu estou fazendo esse movimento aqui, ó, aí eu estou fazendo uma ligação entre o nitrogênio e o hidrogênio está ficando com 2 elétrons dessa ligação, mais 2 elétrons dessa ligação. O hidrogênio não pode fazer 2 ligações tendo 4 elétrons, porque ele é um elemento do primeiro período. Então, ao fazer uma ligação do nitrogênio com o hidrogênio, esse par de elétrons aqui, o hidrogênio precisa abrir mão dele, então esse par de elétrons ligante vai se transformar em um par de elétrons não ligante aqui isolado no nitrogênio, vai haver a quebra dessa ligação. Então, esse daqui vai ser o produto onde o oxigênio vai continuar negativo e agora o hidrogênio fazendo 3 ligações, ele está com uma carga formal 0. Perfeito? Então, esses aqui são os produtos desta primeira etapa. Bom, agora, como em qualquer substituição nucleofílica em acila, nós vamos ter a restituição da C dupla O. Então, esse par de elétrons vem para cá, ó, então tô transformando esse par de elétrons isolado num par entre o oxigênio e o carbono, então num par ligante. Onde que está esse par de elétrons aqui no produto? É esse aqui, ó. O oxigênio tinha 2 pares de elétrons, continua tendo esses 2 pares, esse terceiro par veio formar uma ligação dupla aqui. Quando isso aconteceu, eu estou fazendo uma ligação entre o oxigênio e o carbono não vai poder ficar pentavalente, com 1, 2, 3, 4, mais essa ligação aqui, ó, simbolizada por essa seta curva que está sendo formada. Então, ele vai precisar quebrar uma ligação.
e a ligação que ele vai quebrar é esta daqui, olha, gerando este grupo de saída aqui, onde o oxigênio ele está negativo. Ó, esse par de elétrons verdinho que eu tô colocando aqui, ligante, se transformou em um par de elétrons isolado no oxigênio no produto. Quando isso acontecer, sai acetato como grupo de saída. Perfeito? O acetato, ele sai como grupo de saída e gera-se a nossa querida e aguardada acetanilida, que é o produto. Então, essa daqui é a acetanilida, o nosso produto. O acetato que tá aí no meio, ele pode pegar aqui, ó, e agir tirando este hidrogênio desse cátion anilíneo. Certo? Esse hidrogênio é ácido e essa daqui é uma base. Então, quando esse par de elétrons vier e atacar aqui, essa ligação vai se desfazer, gerando ácido acético, que é o subproduto da reação, mais anilina. Então, essa anilina foi restituída, o anilíneo voltou a ser anilina, que é restituída e vai voltar a atacar um outro anidrido acético. Vamos pensar em mais algumas coisinhas a respeito dessa ligação? Por que que essa reação se chama acetilação? Bom, você tá vendo esse grupinho aqui, ó, com 2 carbonos, onde o carbono 1 é uma carbonila, C dupla O, e aqui eu tenho uma metila nesse carbono. Essa cobrinha, ela significa um ponto de conexão. Então, esse daqui é um radical, um pedaço que eu vou conectar a algum outro pedaço. Esse radical com 2 carbonos é chamado de acetil. C dupla O, ponto de conexão está na C dupla O, mais uma metila aqui do lado. Como é o nome desse radical? Acetil. Perfeito? E essa daqui é a anilina. Quando eu conectar o acetil na anilina, né, vou substituir um dos hidrogênios da anilina por um grupamento acetil. Olha só, 1, 2, e aqui tá sendo o ponto de conexão, olha. Então, eu transferi um acetil para a anilina. Por isso é a acetilação da anilina. Perfeito? Acetilação da anilina. Certo? O grupo acetil, que é esse que eu tô mostrando aqui, ó, acetil, ele é derivado do ácido acético, certo? Então, eu posso considerar que a acetanilida é uma amida derivada do ácido acético. Então, olha só, A7, o prefixo para mostrar que veio do ácido acético, mais anilida. Esse anil aqui é para mostrar que eu juntei acétil com anilina, mas ao invés de eu continuar tendo uma amina, eu tenho uma amida, acetanilida, ou seja, a amida do ácido acético, certo? Vamos pensar como é que é a questão da classificação dessa reação. Retoma lá depois, quando você puder, quando nós explicamos sobre a classificação das reações. Mas vamos lá, nós vamos olhar o substrato, porque a química orgânica é a química do carbono, então a gente vai verificar o que está acontecendo com o carbono onde eu estou fazendo a transformação. O número de coordenação é o número de ligantes que esse carbono tem. Então, ó, aqui ele está fazendo um ligante, tem um ligante que é a metila,
outro ligante que é o oxigênio e esse outro ligante que é esse grupamento aqui todinho. Então, qual é o número de ligantes, número de coordenação desse carbono? 3. Vamos identificar esse mesmo carbono no produto. Ah, esse mesmo carbono no produto está fazendo uma ligação com a metila, com o oxigênio e com esse grupo aqui. Então, o número de coordenação, ele tem 1, 2, 3, 3 ligantes, número de coordenação é igual a 3. Ah, então nesta reação o carbono não está mudando o seu número de coordenação. Então essa reação não é classificada como adição nem eliminação, porque na adição e na eliminação acontece mudança do número de coordenação do substrato para o produto. Então essa reação é classificada como substituição. Substituição de quê? Sempre a substituição é com respeito a ligações sigma. Então, esse carbono trocou uma sigma CO, que estava aqui no reagente, no substrato, por uma sigma CN. Então, houve uma troca de sigma CO para sigma CN. Isso é uma substituição de sigmas, certo? Então, essa reação é uma reação de substituição, primeira coisa, nucleofílica em acila. Substituição porque trocou uma sigma CO para uma sigma CN. Nucleofílica, nós vamos ver já, e acila porque o substrato é um derivado de ácido carboxílico, que é chamado de acila. Bom, se a substituição ela é nucleofílica, significa que eu substituir alguém, um grupo rico, por outro grupo também rico. Vamos lá. Se a polarização aqui está assim, esse carbono é positivo, então eu posso considerar que esse grupinho que está ligado a ele aqui seria um negativo, que está doando par de elétrons para ele. Aqui também, ó, se esse carbono aqui é positivo, eu posso considerar aqui que essa porção aqui é a porção negativa, certo? Então, aqui eu substituir este grupo negativo por este outro grupo negativo. Ou seja, é uma substituição nucleofílica. Por que uma substituição nucleofílica? Porque este nucleófilo, este reagente aqui, entrou aqui trazendo os elétrons, entrou rico, e o grupo que saiu levando os elétrons. O grupo de saída é acetato. Substituir um rico por outro rico é substituir alguém que tem característica nucleofílica por outro alguém que também tem característica nucleofílica. Então, substituição nucleofílica no substrato, acila. Lembrando uma situação aqui bem importante, é que o ácido acético, que é o subproduto dessa reação, ele tem ponto de ebulição de 117,9 graus Celsius. Vocês podem encontrar outros valores um pouquinho diferentes, mas em torno desse valor. Ele é irritante dos olhos, das vias aéreas e também corrosivo, podendo causar queimaduras. E se essa reação é bastante exotérmica, se essa reação atingir uma temperatura muito alta, eu vou ter uma grande taxa de ebulição do ácido acético. Então, muito importante fazer essa reação na capela, né, com cuidado, com a capela ligada, para evitar, né, que haja queimadura das vias aéreas, irritação dos olhos e tudo isso. Lembrando aqui que essa reação, essa síntese sem solvente, você pode encontrar na Química Nova, no artigo de 2015, volume 38, página 874, do professor Silvio, e essa aqui é apenas uma proposta para a gente tentar entender o que está acontecendo
na acetilação da anilina.